Deus tem uma igreja, a menina dos seus olhos, a menina dos olhos de Deus, e ai daqueles que falarem da menina dos seus olhos. Será mesmo que a igreja de Deus tem CNPJ e paredes de pau e pedra? O que a profecia e a história nos revela a respeito deste assunto que levou o martírio de milhares de cristãos no decorrer da história? Hoje iremos falar a respeito de um assunto, a menina dos olhos de Deus, uma mensagem que certamente nunca foi te apresentada desta forma. Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo, e hoje nós vamos falar a respeito da menina dos olhos de Deus, O templo, como muitos veem, a menina dos olhos de Deus, é assim que a maioria das pessoas enxergam o templo. E eu quero mostrar para vocês, no decorrer da história, o que essa mensagem tem de verdadeiro e o que essa mensagem tem também de perigosa, porque foi uma mensagem que provocou o martírio de milhares de cristãos. Inclusive, o primeiro mártir cristão morreu por conta desta mensagem. Primeiro, feliz sábado, já orei aqui, espero que você ore aí. E nesse estudo, de sábados aprofundados aqui no nosso culto, eu quero trazer para vocês algumas mensagens que foram perdidas no decorrer da história ou até mesmo mal interpretadas no decorrer da história, e que o espírito de profecia foi deixado exatamente para isso, para que possamos compreender as verdades para este tempo e poder dissolver todo o engano do inimigo. Pessoal, primeiro, essa mensagem sobre o templo é uma mensagem muito importante. Até mesmo porque o templo terrestre, ele é modelo do templo que há no céu, Ele é um modelo do templo celestial, o santuário terrestre, que é diferente hoje dos templos como é hoje. Mas um santuário terrestre, um lugar para a congregação do povo, foi designado sim por Deus, ali no período de Moisés, quando ele dá uma ordem ao povo, Está lá em Êxodo 25, do 8 ao 10, onde ele diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. A profecia nos diz que a Bíblia, a história bíblica também nos diz que Deus falou para Moisés para fazer um santuário terrestre. Esse santuário era para que Deus estivesse ali, junto na congregação com o seu povo. Só que o santuário terrestre, ele não era exatamente a condição para que Deus morasse ali dentro. O santuário terrestre, ele era uma forma para o povo congregar, para ter cerimônias que aconteceriam ali, que tipificava a morte de Cristo, que tipificava o santuário celestial e o santuário da alma, que é o templo da alma, que muitos ainda não conhecem. Iremos fazer mais estudos aqui a respeito deste assunto. O santuário terrestre, ele teve sim a sua importância, porque ele era uma ilustração para o verdadeiro. Inclusive, Apocalipse diz que Jesus Cristo está no santuário celestial. Paulo, em suas cartas, diz que Jesus entrou para um santuário. Diz que Jesus entrou para o santuário, não santuário feitos por mãos humanas, mas o santuário do próprio Deus. E aqui no texto de Êxodo, mostra que quando Deus deu a Moisés a amostra de um santuário, ele deu um modelo, tinha um modelo já, então Moisés foi lá e teve que construir segundo o modelo que Deus mostrou. E que modelo era esse? Santuário celestial. Vou deixar aqui os textos, conforme diz mais na frente os apóstolos e os discípulos, aqueles que escreveram a Bíblia, confirmando a história bíblica lá no Antigo Testamento. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento aqui de que, sim, o santuário terrestre foi instituído por Deus com um objetivo. O objetivo de tipificar, era um antítipo para poder tipificar o sacrifício de Jesus, todas aquelas leis e ordenanças. Porém, para ter-se a presença de Deus, em todo o espírito de profecia, em toda a Bíblia, você vai ver que é necessário obediência.
As promessas de Deus, elas são condicionais. Então, para se ter a presença do Senhor, é necessário que se cumprisse ali alguns requisitos, como eu costumo dizer, né? A obediência, que se obedecesse à vontade do Senhor. Inclusive, Deuteronômio 28:9 diz assim: o Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Não basta só dizer que estou obedecendo os mandamentos, isso é só professar, precisa andar nesses caminhos. E assim foi feito, né? Um santuário conforme Deus mostrou para Moisés, e Moisés, nos mínimos detalhes, construiu ali junto com o povo esse santuário. Porém, eles mudaram a visão. O povo sempre teve uma visão distorcida, né? Uma visão idólatra. Eles vinham de um período de idolatria e sempre foram tendenciados ao fanatismo. O povo de Deus, em todos os tempos, tenderam para o fanatismo. O que é o fanatismo? Interpretar as coisas erradas e irem contra a vontade de Deus, mesmo sabendo o que é a verdade. Isso é fanatismo, segundo as Escrituras. O verdadeiro fanatismo significa loucura, né? E louco é aquele que conhece a verdade e não aplica. Ao contrário do que muitos que vivem a verdade são chamados de fanáticos, mas esses não são fanáticos, são coerentes. Eles têm uma vida coerente, falam e vivem. Porém, os loucos é aqueles que dizem uma coisa, mas agem diferente. E aqui é algo importante a você compreender, porque naquele período, o povo, depois de um longo período, né, o povo ele começa a sair dos caminhos do Senhor e também perde a bênção do Senhor. E o povo tirou a fé em Deus e começou a colocar a fé no templo, colocar fé naquele santuário de pau e pedra, aquele santuário feito por mãos humanas. Começou a colocar a fé naquele objeto e não no Deus Criador. Assim aconteceu no período de Siló, que é o período de Eli, assim como também aconteceu no período de Jeremias, e a Bíblia nos mostra isso. E esse erro, ele é perigosíssimo, porque fez com que muitos profetas fossem maltratados, violentados, literalmente, sofressem violência física, fez com que muitos discípulos fossem mortos. E essa interpretação errônea de um sistema religioso corrompido fez com que o povo também se corrompesse e tirasse sua fé do Deus Criador e colocasse em um templo de pau e pedras. E isso levantou a ira do Senhor, porque se tornou uma idolatria. Em vez do povo direcionar a adoração ao Deus Criador e fazer a vontade do Deus Criador, estava fazendo a vontade dos dirigentes do templo e acreditando que a salvação estava apenas dentro do templo. E aqui é um perigo, porque a profecia também diz que na mensagem dos 3 anjos, essa história se repetirá, e eu vou explicar para vocês como isso aconteceu no Antigo Testamento, como isso aconteceu no Novo Testamento, e como o Apocalipse demonstra que essa história irá repetir-se, né? Essa história de que a menina dos olhos de Deus é um templo de pau e pedra levou muitas pessoas ao martírio. Muitas pessoas que defendiam uma ideia contrária a essa, alimentada pelo sistema religioso corrompido, naqueles fiéis membros, fez com que atrocidades ocorressem e muitas pessoas perdessem as suas vidas por defender a verdadeira interpretação profética. E aqui é onde eu preciso mostrar isso para vocês. O que aconteceu? Eu gostaria de mostrar isso lá no Antigo Testamento, lendo uma profecia do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viveu num período em que o povo também entrou em apostasia, a liderança religiosa entrou em apostasia e toda a nação judaica israelita entrou em apostasia. Aquela nação entrou em apostasia, mas era a nação que agora cumpria ainda assim alguns ritos da lei, porém eram ritos vazios, ritos que não glorificavam mais a Deus, porque eles tinham perdido o senso daquelas mensagens, né? A verdadeira interpretação, o sentido se foi, o propósito também. E aí eles começaram
a idolatrar o templo, ao invés do Criador, dono de todas as coisas. E isso levou Deus a levantar um profeta, o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias foi levantado para dar a mensagem correta. E o povo e a liderança religiosa da sua época o maltratou, o bateu, amarrou ele num poste na frente do próprio templo, bateu nele, jogou muitas vezes ele dentro de cisterna, dentro de um poço, deixou ele sem comida e sem bebida, simplesmente por ele falar para o povo que não era o templo do Senhor que trazia a presença do Senhor para ali dentro, mas era a vida santa deles que fazia com que a presença de Deus estivesse com eles. E eu gostaria de ler isso aqui para vocês. Jeremias 7 conta: o templo não protege o povo iníquo. E aqui é algo interessante, porque quando vinha a guerra sobre Israel, em vez deles recorrerem para o Deus dos céus, eles corriam para dentro do templo e oravam: Senhor, misericórdia, porque eles acreditavam que o templo iriam protegê-los. Inclusive, recentemente, teve algumas situações de catástrofe natural em alguns países e foi perceptível que muitas pessoas começaram a correr para dentro de templos religiosos e os templos eles sacudiam. E muitos templos religiosos também foram destruídos e estão sendo destruídos, né? Eles não estão ficando assim impunes, inatos, sem toque nenhum quando acontece uma catástrofe, né? Raramente tem uma história ou outra, mas a maioria deles vão juntos. Mas por que isso acontece se é templo do Senhor, né? O que a profecia nos diz? Aqui lá no tempo de Jeremias, a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrai por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, eles iam para dentro do templo e acreditavam e repetiam, era até um bordão que tinha em Israel, deles falarem: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, né? E ali eles se sentiam seguros, uma segurança carnal, uma segurança que está dentro do templo era o que provocava neles, né? Que estou salvo, aqui estou seguro, é aqui onde há a proteção do Senhor, porque o Senhor está aqui dentro. Mas Deus mesmo dá uma palavra para Jeremias e fala para Jeremias: vai para a porta do templo, fique na porta do templo e diz: ouve a palavra do Senhor, todos aqui de Judá. Ouve a palavra do Senhor, né? E aí o Senhor diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. E não deis ouvidos àqueles que dizem: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Isso são palavras falsas. Por quê? Porque templo do Senhor sois vós, né? Se vocês não melhorarem os vossos caminhos, não tem como a presença do Senhor estar ali. Eu vou mostrar alguns outros textos para vocês entenderem. Então, o Senhor fala a Jeremias para dar essa mensagem a seu povo. E Jeremias começa a dar essa mensagem ao povo e falar para o povo consertar os seus caminhos e que eles não dessem ouvidos às falsas palavras daqueles que diziam: templo do Senhor é este, mostrando para um templo de pau e pedra construído por mãos humanas. E aí muitos acreditavam que ali era o templo do Senhor, que era ali onde eles deveriam entrar e congregar, mesmo vivendo uma vida totalmente errada diante de Deus e acreditando que a segurança deles estavam em estar dentro de um templo, em frequentar aquele templo, em ir para aquele templo e dizer: este é o templo do Senhor. Eles acreditavam que a salvação deles estava no templo e não em Deus, e não em Cristo, que era o que tipificava aquelas cerimônias, né? Eles tinham perdido o significado das cerimônias que aconteciam no templo. Eram apenas ritos e formas sem sentido. E aí, pessoal, a profecia ainda continua dizendo que Deus fala uma mensagem ainda a Jeremias, para Jeremias dar ao povo, para Jeremias mostrar para o povo que esse povo estava enganado de achar que aquele templo era o templo do Senhor, enquanto a vida deles estavam totalmente
uma inundação de pecados, e aí Deus manda mensagem para eles por meio de Jeremias, fazendo eles lembrar o período de Siló. O que era o período de Siló? O período de Siló foi o período de Eli, quando os filhos de Eli profanaram o templo. Inclusive no período de Eli, quando eles profanaram o templo, homens fiéis resolveram sair do templo para poder servir melhor a Deus em casa, e eles julgavam sim, acreditavam que Deus iria receber melhor os seus sacrifícios ali em sua casa do que eles serem participantes das abominações cometidas dentro do templo pelos sacerdotes, filhos de Eli. E Eli era totalmente uma pessoa negligente, uma pessoa indiferente e que alimentava indolência em seus filhos. Ele, tendo a obrigação de manter a ordem daquela casa, daquele templo, ele não mantinha. E assim veio a punição de Deus, tanto aos filhos de Eli, quanto ao próprio Eli. É tanto que foi tão de um jeito que acabou-se o sacerdócio que vinha da linhagem deles, acabou-se. É onde fala Icabote-se, foi a glória. E aquele templo, a destruição, né, quando eles foram para a guerra, eles também acreditavam que o simples fato de estar com os 10 mandamentos, né, com a Arca da Aliança, onde continha os 10 mandamentos, fazia deles um povo peculiar, enquanto a vida deles estava um lixo. A vida não andava nos caminhos do Senhor, segundo lá em Êxodo, né, para andar nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, eles estavam com uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, e simplesmente por serem detentores da Arca da Aliança, terem ali a Arca da Aliança, eles se consideravam o povo de Deus e acreditavam que o simples fato deles serem o povo que estava com a Arca da Aliança, serem o povo levantado por Deus, o povo de Deus, por acreditar nisso, com suas vidas todas jogadas em pecados, eles acreditavam que simplesmente professar ser povo de Deus e ter a Arca da Aliança, dizer que guardava os mandamentos de Deus, porque eles tinham a Arca da Aliança, a promessa, as profecias ali, eles acreditavam que nada ia acontecer com eles. E aí foi quando Deus permitiu que os inimigos dessem cabo deles e levassem inclusive a arca. E aí Jeremias mostra para eles o princípio. Olha, vocês estão falando templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, mas enquanto a vida de vocês está desse jeito, o Senhor está te chamando para um conserto, porque senão o Senhor não vai permitir que vocês habitem aí. E aí a palavra ainda diz mais, que Deus mostra a Jeremias para lembrar eles o que Deus fez lá em Siló, que permitiu que inclusive a Arca da Aliança se fosse. E aí eu quero ler isso aqui para vocês. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertos para fazermos todas essas abominações? Ou seja, sou liberto em Cristo, sou povo de Deus, mas é para fazer todas essas abominações? Aí, pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo visto, diz o Senhor. Então, visto, diz o Senhor. O próprio Deus está dizendo, eu vejo as iniquidades, eu mesmo tenho visto essas iniquidades, eu mesmo, é Deus falando, mostrando para Jeremias, caso eles se recusassem, né, de assumir que estavam em rebeldia, e Deus fala, eu mesmo estou vendo essas iniquidades, essas abominações. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede que lhe fiz por causa da maldade de seu povo em Israel. Agora, pois, quando fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando, e falando não ouvistes, chamei vocês e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz Siló. E lançar-vos-ei diante de minha face, como lancei todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Aqui Deus fala para Jeremias dar a mensagem ao povo na porta do templo. E falar para eles, não adianta vocês dizer que templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Pelo contrário, assim como o que eu fiz lá em Siló, vou fazer com vocês, porque farei também a esta casa que chama pelo meu nome, a qual confiais, e este lugar que vos dei a vossos pais, como fiz lá com Siló. Vou permitir que seja destruída. E isso não aconteceu somente no período de Jeremias, isso também aconteceu no período de Jesus.
né? Jesus foi perseguido bastante porque falaram que Jesus não guardou o sábado, falavam que Jesus quebrava os mandamentos, falaram que Jesus ia derrubar o templo, né? Quando na verdade ele estava falando do templo da própria alma, que ele seria morto e em 3 dias ressuscitaria. Mas essa profecia que ele falou também da destruição do próprio templo, que era o próprio corpo, ele estava falando também de uma profecia a respeito do templo realmente de Israel, porque diz o desejado de todas as nações que esse templo estava em ruínas morais, sabe? O caráter tanto do sacerdócio quanto do povo estava o próprio caráter do inimigo. E aqui muitos acreditavam que fazer parte do templo era condição de salvação. Poucos eram os libertos que paravam de escutar a mensagem lá no templo e iam escutar a mensagem no deserto de João. E que depois que escutaram a mensagem de João, começaram a seguir o ministério de Jesus. Mas a maioria deles estavam presos ao templo. Uma história maravilhosa que eu acho linda de se ver é a história, que se eu achar eu vou deixar aqui para vocês, que está lá no Desejado de Todas as Nações, a respeito da cura de um cego. Que foi um cego que foi curado para a glória de Deus. Esse cego era um cego de nascença. E quando Jesus curou ele, mandou ele a se apresentar lá no templo, quando ele foi se apresentar no templo, eles começaram a questionar quem havia feito aquela cura. E aquele cego começou a dizer que foi Jesus, o Cristo. Porém, o sacerdócio chamou os pais daquele cego. E diz o Desejado de Todas as Nações, o Espírito de Profecia, que aqueles pais ficaram com medo de testificar e testemunhar ao lado do filho, porque o filho ele estava defendendo a verdade e defendendo a Cristo. Porém, os pais ficaram com medo de defender o filho. Por quê? Porque o sacerdócio, todos aqueles que recebessem aquelas mensagens estavam sendo expulsos do templo. E os pais estavam com medo de serem expulsos e de tirarem o nome deles lá do templo durante aquele período. Vou deixar aqui para vocês o texto. Isso é triste, né? Um pai e uma mãe que cuidou de seu filho e preferiu ficar do lado de um sacerdócio corrompido por medo de tirar seus nomes daquele lugar, do que ficar do lado da verdade e apoiar aquele filho que tinha sido liberto pelo Salvador. Né? A história, nada novo embaixo do sol, né? Geralmente a história sempre se repete. E aqui é onde muitos erram e pecam. É quando olham para o templo como sinal de salvação. Só serei salvo se eu estiver dentro de um templo. E não entendem que a salvação vem em Cristo Jesus. E que nenhum templo de pau e pedra há de salvar ninguém. Nós precisamos purificar o templo da nossa alma, que é o nosso corpo. E a profecia diz isso. Quando aconteceu no período de Jesus, houve também a destruição do templo. Né? Eles idolatravam o templo era símbolo do seu orgulho. O símbolo do orgulho da nação judaica era dizer que eles eram daquele templo, que aquele era o templo deles, bonito, enorme, suntuoso, diz a profecia, né? Que era lindo, um esplendor. E Jesus, olhando, lança uma profecia: eis que não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque rejeitaram Deus Criador, dono do templo, para poder idolatrar o próprio templo. É tanto que o Espírito de Profecia diz que Jesus chegou um momento que ele se retirou de dentro daquele templo. Jesus se retirou depois de tanta luta, depois de falar ao povo, de cuidar do falar o sacerdócio, cuidar do povo, libertar o povo. Chegou um momento que ficou insustentável dele ficar dentro daquele templo e Jesus precisou se retirar do templo. Quando Jesus se retirou do templo, diz a profecia que ele não saiu como um perdedor chutado, né? Tipo um cachorro morto. Não, Jesus saiu como um vitorioso. Apesar de que muitas vezes triste por aquela condição. Porém, ele saiu dali como um vitorioso. E ele cata os seus discípulos e sai dali como um vitorioso. Não mais participando e não mais apoiando e nem sancionando, como ele nunca sancionou e nem apoiou, nem por palavras e nem mesmo pela presença. Quando chegou um momento, ele se retirou daquele templo. E ele fala ainda mais, que ele saiu dali como um vitorioso. E eu achei isso muito lindo, porque ele não iria. E ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Não era mais a casa do seu pai, porque até então, quando ele buscou purificar o templo por 2 vezes,
ele falou: eis que a casa do meu pai é casa de oração, não casa de salteadores. Porém, depois que todas as vezes que ele purificava o templo se contaminava de uma forma ainda pior. Chegou um momento que ele teve que se retirar do templo. Quando ele se retirou do templo, ele fala: eis que vossa casa ficará deserta, não mais a casa do meu pai. Por quê? Porque a presença de Deus tinha saído daquele templo. De tanto ser desonrado, de tanto ser desrespeitado, Deus se retirou do templo. O Filho de Deus também se retira do templo. E todos os seus discípulos e seguidores se retiram junto com ele. E lá dentro do templo agora fica literalmente deserto. Porque o próprio Cristo diz: eis que vossa casa agora virá uma casa deserta. Então, quando eles mataram Jesus, o templo continuou com suas formas e ritos, né, guardando os mandamentos e ainda dizendo que esperava o Messias. O Messias já tinha vindo, eles já tinham matado o Messias, porém ainda continuavam acreditando que o Messias iria vir. Continuavam acreditando que estavam guardando o mandamento conforme Deus pedia. Continuavam acreditando ser um povo peculiar e especial de Deus. Porém, a vingança do Senhor estava a se aproximar. Aqueles que mataram o Filho do Senhor, que falou que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos, né, acreditando que Jesus era um picareta, e muitos deles até sabiam quem era o Cristo, que ele realmente era o Cristo, mas não tiveram coragem de assumir o seu papel e se posicionar ali. A maioria da liderança religiosa daquela época se perdeu. E aquele povo atraiu uma sentença sobre si mesmos. Quando eles falaram que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, no ano 70 veio a destruição daquele templo. Diz o grande conflito que foi terrível aquela destruição. Vou deixar aqui os textos para vocês. Foi terrível. Que existem historiadores que dizem que foi terrível. Foi assim, de um tamanho, de uma barbaridade aquela destruição, que até mesmo o general romano que estava encabeçando aquele cerco em Jerusalém, ele tinha falado para os seus soldados não destruírem o templo, porque eles tinham ainda uma reverência pelo templo de pau e pedra. Porém, aqueles soldados não estavam sob ordens de homens, mas agora sob ordens do próprio Deus, porque havia começado a vingança de Deus pela morte do seu filho, diz o Espírito de Profecia. E aí diz que aquele templo foi literalmente destruído e não ficou pedra sobre pedra, cumprindo-se a profecia que Jesus lançou sobre aquele templo ali no Monte das Oliveiras. E o templo foi literalmente destruído. E Israel, soldados israelitas do povo de Deus, foram crucificados na frente do templo, assim como eles fizeram com o Filho de Deus. Então todo o templo foi destruído. No templo de Jerusalém também foi destruído, lá no Antigo Testamento, na Babilônia, quando a Babilônia invadiu, também foi destruído. Então, pessoal, o templo de pau e pedra, ele não é literalmente a morada de Deus, e eu vou te explicar, antes de você se escandalizar, o porquê não. Porque depois que Jesus morreu, veio também os discípulos. E entre os discípulos e apóstolos de Cristo, tinha um homem, o primeiro mártir cristão, e o nome dele é Estevão, né? Que todos sabem que ele foi o primeiro diácono cristão. Estevão foi um homem versado na profecia. Estevão foi um homem de Deus, que ele conhecia a profecia e ele conhecia as verdades bíblicas. Então, quando Estevão saiu a pregar, ele estava no templo e ele começou a pregar a respeito de que Deus não morava em moradas feitas por mãos humanas. E Paulo, que naquele período era um fariseu fanático, Paulo, ele encabeçou o martírio de Estevão. E lá no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Paulo, ele conta como foi esse martírio de Estevão. E ele conta qual foi a mensagem que Estevão falou e que irou os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época. E essa mesma mensagem é a mensagem que vai fazer com que o mundo se ire contra aqueles que são livres e libertos em Cristo. Inclusive, essa é a mensagem do segundo anjo e que também vai se avolumar junto com a mensagem do terceiro anjo, que vai se tornar em um alto clamor. Quando
assim como os antigos discípulos e assim como os profetas do passado denunciaram um sistema religioso falido, corrompido, quando eles fizeram essa denúncia, a sentença deles foi a morte. E a mensagem do terceiro anjo também diz que o anúncio do terceiro anjo, que vai se tornar em um alto clamor, do primeiro, segundo, terceiro anjo, que são várias mensagens ali dentro, mas do cerne da questão ali é a mensagem da queda dos sistemas religiosos, aqueles sistemas religiosos caídos, né? Todos os que se apostatarem das verdades bíblicas, então vai vir um alto clamor que vai tirar as pessoas da escravidão desses sistemas religiosos caídos, e isso vai provocar também martírio, diz a profecia. Mas lá no período de Estevão, eu quero ler para vocês como isso aconteceu e qual foi o discurso de Estevão. Estevão, ele tinha conhecimento de uma profecia que estava lá em Isaías, e ele cita a profecia de Isaías, e quando ele fala disso, eles lançam sobre Estevão e matam Estevão. E eu vou ler isso aqui para vocês não dizerem que é conversa minha. Está lá no livro Atos dos Apóstolos, que diz assim, ó, lá no capítulo 17, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se há necessidade de alguma coisa, pois é Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus, mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, pois dele também somos geração. Também alguns de vossos profetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte ou a imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos, que a ressuscitá-lo dentre os mortos. E aqui ele mostra que é uma mensagem de arrependimento, né? Que Deus nos criou e ele vai julgar o mundo com justiça, né? E com juízo. Porém, esse Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E quando a profecia diz que quando Estevão acabou de falar isso, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, a profecia diz que ele fala assim: ouvindo isso, ficaram furiosas, rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, tamparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo, tá? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Estevão, ele foi morto, ele foi martirizado, justamente porque ele falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está lá em Atos 7. No capítulo 17 ainda de Atos, Paulo repete essa história, porque Paulo, ele foi um dos algozes que estava no martírio de Estevão, mas depois de conversa, Paulo também leva essa mensagem, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor, a terra é a estrada dos seus pés, né? O Senhor habita em nós. O próprio Paulo, quando ele foi morrer, ele falou: eis que o tabernáculo do Senhor, né? O santuário, que era ele mesmo, ainda estou vivo, mas quando eu partir do meu tabernáculo, que é o meu corpo, então
Aí, Paulo, eu vou deixar os textos aqui para vocês compreenderem que existe sim, eu vou trazer mais estudos aqui para vocês compreenderem, porque isso é falta de conhecimento da mensagem do santuário, né? Nós precisamos ter um conhecimento do santuário terrestre, precisamos ter um conhecimento do santuário celestial, onde está tendo um juízo investigativo, uma expiação pelos nossos pecados, e também pelo santuário da alma, que é o templo da alma. E houve uma transição ali, né? Quando a mulher samaritana, ela chega para Jesus e fala: mestre, uns dizem que nós devemos adorar neste monte, outros dizem que nós devemos adorar lá em Jerusalém, no templo. E aí Jesus vira para ela e fala: chegou a hora, e agora é, em que não adorarás nem neste monte e nem em Jerusalém, mas todos quantos adorarem o Pai, o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e cumpre-nos que adoremos Ele também em espírito. Ou seja, Deus não está limitado a um templo de pau e pedra. Deus não está limitado a um espaço. Ele é o Criador de todas as coisas, e Deus busca comunhão íntima com cada um de seus filhos. E quando tanto o profeta Jeremias, quanto o profeta, né, e também apóstolo Estevão, leva essa mensagem, ele é martirizado. Jeremias foi violentado, literalmente, amarrado num tronco e apanhado, justamente por falar uma verdade tão clara nas escrituras, mas que o sistema religioso colocou na cabeça do povo, que aquele era o templo de pau e pedra, que aquela era a menina dos olhos de Deus, que ninguém podia falar contra aquele templo, contra aquela religião, contra aquilo ali, que ali era a menina dos olhos de Deus, independente da condição espiritual que estivesse, seriam aceitos por Deus. Afinal de contas, é a menina dos olhos de Deus. Mas Deus diz e repreende: lembrem de Siló. Estavam com a tábua da aliança nas mãos, tinham os mandamentos, mas não era mais o meu povo. Eu os entreguei aos inimigos, justamente porque não queriam ter essa aliança com Deus e fazer sua parte no trato dessa aliança. Se você querer saber mais sobre a história de Estevão, eu te aconselho ler o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White. Lá o capítulo 10, ele explica com detalhes essa questão da morte de Estevão. Uma morte muito triste, mas que também um dos seus algozes se tornou também o maior dos pregadores que já houve nessa terra, que é Paulo, e que viu aquela mensagem, ficou com aquilo na mente e depois foi converso e saiu também pregar essa mensagem. Tal mensagem que também vai fazer parte da mensagem dos 3 anjos, que vai se avolumar em um alto clamor, e vocês vão entender isso aqui. Mas antes eu quero ler para vocês o que está lá nesse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que Ellen White escreveu. Referiu-se à construção do templo por Salomão, e as palavras deste, bem como as de Isaías. Estevão aqui, ela falando a respeito de Estevão, que ele estava referindo ao templo que eles ali estavam congregando, que era o templo de Salomão naquele período, né, que era o templo do povo de Deus, onde o povo se reunia para congregar. E também Estevão estava falando também da profecia do profeta Isaías, onde ele diz assim, que Estevão fala lá nos Atos: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra é a estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor: ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Ou seja, Deus não está limitado. Ele fala: meu trono está no céu, a terra é apenas estrada dos meus pés. Porém, quando ele falou isso, que Deus não habitava em um templo, não estava limitado a um lugar, eles ficaram enfurecidos. E o texto lá no Atos dos Apóstolos continua: ao atingir Estevão este ponto, houve um tumulto entre o povo, quando ele falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí o que eles fizeram? Houve um grande tumulto entre o povo, quando estabeleceu a conexão entre Cristo e as profecias e falou como fizera a respeito do templo. Quando ele falou o que Jesus fez a respeito do templo e contou ali a história, o sacerdote, pretendendo estar tomado de horror, rasgou as vestes. Aquele líder religioso, ele ficou indignado. Como assim? Você está falando que aqui não é a casa de Deus, que aqui não é a morada de Deus? E rasgou as vestes
contra Estevão, mostrando o tamanho do seu horror com aquela fala de Estevão. E aí a palavra ainda diz, mas para Estevão, o ato do sacerdote rasgar aquelas vestes, para Estevão, este ato foi um sinal de que sua voz logo seria silenciada para sempre. Ele sabia que ele não sairia dali vivo. Estevão sabia que ele seria morto por aquela mensagem, que eles não aceitariam aquela mensagem, que o mataria por causa daquela mensagem. Qual a mensagem? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é estar dentro de um templo que vai te tornar salvo. E aí, o sacerdote, né, aí aqui o texto continua dizendo, viu a resistência que encontraram suas palavras e compreendeu que estava a dar seu último testemunho. Embora no meio do seu sermão concluiu abruptamente, ou seja, o sermão dele foi concluído abruptamente. Eles pegaram Estevão, vou ler isso aqui para vocês, e o mataram. Olha o que o Espírito de Profecia ainda continua dizendo. A esta altura, sacerdotes e príncipes ficaram fora de si, de cólera, de raiva, por conta daquela mensagem. Agindo mais como feras rapinantes do que como seres humanos, precipitaram-se sobre Estevão, rangendo os dentes. Nos rostos cruéis em redor de si, o seu prisioneiro leu sua sorte, mas não vacilou. Ele viu que ele ali não passaria dali, que aquela mensagem, né, que aquelas pessoas, por causa daquela mensagem, matariam ele. E ainda assim ele não vacilou e ele ficou firme. E ele firmou que eles precisavam arrepender de seus pecados, que não era estar naquele templo que faria eles ganhar o favor de Deus. Porque Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. E eles lançaram sobre o pobre Estevão, esse irmão da fé que morreu firme e vitorioso. Para ele, os coléricos sacerdotes e a turma irada não oferecia terror, ou seja, ele ficou sem medo da morte diante do martírio, louvado seja Deus. O quadro que diante dele estava se desvaneceu de sua vista. Para ele as portas do céu estavam abertas e olhando por elas viu a glória da corte de Deus e Cristo em pé como se havendo levantado do seu trono, precisamente então, para dar auxílio ao seu servo. Amém. Louvado seja Deus, né? Jesus Cristo, enquanto Estevão olhava para aquela cena no céu, viu a porta do céu aberta, ele sabia que ele ia morrer naquele momento por conta de pregar essa mensagem. Jesus Cristo se levantou e se apresentou ali em visão para ele, para mostrar para ele que ele não estava só, que ele ficasse firme. Por quê? Porque o próprio Cristo morreu também por conta dessa mensagem. Né? Inclusive, quando vocês lerem o relato de quando Cristo foi morto, inventaram a respeito dele, falando que ele falou que ia derrubar o templo, que ele ia derrubar o templo. Então eles arrumaram um jeito, até falsas testemunhas, para testemunhar contra ele. E Cristo olhou para o seu servo, né? Eu fico imaginando Cristo olhando para ele ali, falando assim, meu filho, nem eu escapei disso aí não, sabe? Também me martirizaram por causa disso, mas eu ressuscitei, estou aqui. Tenha bom ânimo, você vai ressuscitar. Fica firme. E ali encorajou Estevão, né? Por meio dessa visão que ele viu Cristo ali em pé. E aí, a profecia ainda diz mais. Com palavras de triunfo, Estevão exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de meu Deus. À direita de Deus. Gente, isso é lindo, né? Jesus, ele entende nossas dores, nossas provações e mesmo diante do martírio, Jesus está ali para fortalecer o fiel cristão. E o fiel cristão, ele não volta atrás nas suas palavras e ele leva avante o testemunho correto da palavra, mesmo diante de uma situação dessa. E aí, hoje em dia, muitas pessoas se dizem cristãos, mas estão como os pais lá do ceguinho, né, que Jesus curou, com medo de nomes serem retirados de templos, porque acreditam que é o nome de um templo que vai dar a eles acesso ao céu, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Só que a profecia diz que essa mensagem, essa denúncia a sistemas religiosos corrompidos, essa denúncia de que é templo que salva e não a justiça de Cristo, ela vai aumentar. Essa denúncia será cada vez mais forte à medida que o tempo da graça termina. E diz o Espírito de Profecia que essa mensagem da queda de todos os sistemas religiosos
se completará. Lá no Grande Conflito diz que isso vai se completar em toda a cristandade. E toda, sem exceção. É o Espírito de Profecia que diz isso, tá? Lá no Grande Conflito. Então, o Grande Conflito fala isso, que toda a cristandade. Então se levantará um clamor de denúncia contra o sistema religioso caído. E quando se levantar esse clamor, diz o Espírito de Profecia, que ainda haverá martírios, que ainda haverá perseguição, que ainda haverá muita morte por conta dessa mensagem. Eu achei importante trazer aqui esse estudo, né? Eu vou falar mais a respeito disso, dessas outras mensagens, mais aprofundadamente em Apocalipse, né? Para vocês poderem entender. Porque eu achei importante trazer esse estudo, porque muitas pessoas aqui me perguntam muitas coisas, né, como: Val, você congrega? Onde você congrega? Primeiro eu quero te dizer que congregar, a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso é a verdadeira congregação. O Espírito de Profecia também nos diz que a única coisa que faz um lugar templo do Senhor e uma congregação que tem a presença do Senhor é se o Senhor estiver ali. Se o Senhor não estiver ali, será apenas um aglomerado de pessoas se socializando. Então, mas para Jesus estar ali, os anjos estarem ali, a presença de Deus estar ali, todos precisam estar unidos em espírito e em verdade. E aqui é onde entra muitas perguntas. E eu confesso para vocês que ao fazer esse sermão, eu vim trazê-lo em resposta a uma preocupação quanto a esses questionamentos. Porque quando uma pessoa me pergunta a respeito do que é a menina dos olhos de Deus, se Deus salva ou não, o que é congregar, acreditam que congregar é simplesmente estarem reunidos dentro de um templo, onde a palavra de Deus diz que não. Inclusive o Desejado de Todas as Nações diz que o templo que Jesus mais gostava de congregar era nas montanhas, sob a abóbada do céu, sobre a copa das árvores, né? Tá lá no Desejado, se eu achar, eu vou colocar aqui para vocês. Aí esse era o principal templo que a igreja que Jesus mais gostava de congregar era ali. Então, essa ideia fechada e deturpada que muitos têm hoje a respeito do que é o templo do Senhor, a menina dos olhos do Senhor, é algo muito preocupante. Porque diz a profecia que essas ideias erradas e distorcidas da verdade vai fazer com que o povo cometa os mesmos erros do passado, que matem no nome do Senhor, acreditando que um templo é sinônimo de salvação e que seus nomes escritos em um livro de um templo é que garante elas a entrada no céu. Isso é um perigo para os nossos dias. Por isso que o Senhor, ele chama cada um de nós a uma comunhão pessoal, porque diz a profecia que o remanescente fiel, ele terá o nome do próprio Deus na testa. Por quê? Porque eles não perderam tempo com fábulas. Pelo contrário, eles gastaram seus tempos investindo em conhecimento da verdade presente, pois unicamente esta possibilitaria o povo estar de pé diante do dia do Senhor. Ou seja, se vier uma perseguição a esta terra, se você for perseguido, você está disposto, você está pronto para morrer como Estevão? Pela verdade e dizer: eis que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas? Você está disposto, você está pronto para encarar uma realidade dessa? Ou você está como os pais daquele jovem cego que teve medo de seus nomes serem retirados dos livros daquele templo, porque o filho deles estavam defendendo a verdade e eles tinham medo de se posicionar em favor do próprio filho, um filho que foi cego a vida toda, agora liberto, e eles tiveram medo. Então, qual será, né? Que tipo de caráter você tem desenvolvido até aqui? Que tipo de comunhão com Deus você tem buscado até aqui? Que tipo de libertação por si mesmo você tem buscado? Para quando esse clamor, né, que está avançando e se avolumando, chegar no seu auge, de que lado você vai estar? Essa é uma questão muito importante, porque essa pergunta, dependendo do lado que você vai estar, será uma resposta quanto ao seu destino eterno, perdição ou salvação. Então, meu irmão, minha irmã que me perguntam aqui a respeito do templo, eu gostaria de que você ficasse esclarecido a respeito dessa questão, né? Que muitos acreditam que a menina dos olhos de Deus, que o templo
é o templo do Senhor, mas não olham para as próprias vidas. E eu queria que vocês entendessem isso, que muitos morreram por causa dessa mensagem, mataram em nome de Deus pessoas que falaram contra isso, contra o que era a verdadeira menina dos olhos de Deus. A profecia diz que a menina dos olhos de Deus é uma casa espiritual, é um povo espiritual, é aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. E o convite dele para mim e para você é que façamos parte da sua família espiritual. Porque muitos falarão Senhor, Senhor, dirão que são povo de Deus, filhos de Deus, povo separado e peculiar, mas no grande dia verão que estão totalmente desamparados e que nada sabiam. E vou concluir aqui o nosso estudo. Nosso próximo estudo nós falaremos mais a respeito do templo, né, sobre essas questões, porque é muito importante que você compreenda, tá? Para que vocês não repitam erros e nem experiências como foram lá no passado e acabe matando profetas, discípulos e crucificando novamente o Filho de Deus. E se você gosta dessas mensagens e quer apoiar este ministério com seus dízimos e ofertas, vou deixar aqui a chave Pix. Até mesmo porque este ministério, ele tem um compromisso com a verdade e buscamos viver no exemplo, na doutrina e na palavra e levar essas palavras avante. E se você ainda tem dúvida sobre essa questão de dízimos e ofertas, ou até mesmo se escandalizou ao ouvir eu falar algo deste tipo, eu te convido a assistir uma playlist aqui neste canal que se chama Estudos Bíblicos, Dízimos e Ofertas, para que você possa compreender outras verdades como esta que acabamos de aprender sobre o templo do Senhor, né? E a mensagem dos dízimos e ofertas, né? Que é importante para disseminar a verdade de Deus na terra. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Maravilhosa é a obra que Deus quer realizar por meio dos seus servos, sua glória revelar. Como José no Egito, fonte viva de salvação, como Daniel em Babilônia, trazendo libertação.